Muito bem. Já chegou aí para vocês a tela? Tudo bem? Tá, Paulo, tá perfeito. Então, tá bom. Bem, hoje nós vamos apreciar aí o tema a caverna de Platão e a caverna digital. Na realidade, a caverna de Platão é relativa ao mito da caverna que nós já conhecemos. E a caverna digital, na realidade, é a caverna tecnológica, né? Porque, embora digital basicamente se relacione a dedos, né? A digitalização, mas é o termo que abrange agora, né? A tecnologia, eletrônica, enfim, todos esses aspectos, né? Então, a analogia que nós vamos apreciar e discutir é justamente isso, né? São esses dois aspectos. Então, nós vamos desenvolver nosso trabalho em dois momentos. Primeiro momento, nós vamos apresentar ou, né, apreciar a parte filosófica acadêmica, né, do mito em si, da caverna, né, do mito da caverna. E, no segundo momento, nós vamos apreciar essa caverna digital, né? Fazendo, então, as analogias possíveis e as colocações viáveis, né? Então, nós começamos lá com a visão acadêmica primeiro, não é? Então, o mito da caverna, de Platão, mostra como o ser humano pode se libertar da condição de escuridão, que o aprisiona por meio da luz, ou melhor, que o aprisiona, vírgula, né? Por meio da luz e da verdade. Então, na realidade, ele mostra justamente, né, o ser humano, né, como é que ele pode se libertar, né, dessa condição de escuridão que o está aprisionando, né? Como? Através da luz e da verdade. O filósofo analisa a teoria do conhecimento, da linguagem e educação por meio de uma história. Então, nós sabemos que o mito encontra-se no livro A República, de Platão, capítulo 7, e, basicamente, é uma alegoria que se refere à vida de Sócrates, né? Que foi seu mestre, que, valendo-se do método socrático, tentou ensinar filosofia para os cidadãos e acabou sendo condenado à morte. Isso nós já conhecemos, né? Já sabemos. Mas aí é que nós vamos começando a nossa, né, apreciação. Porque todos os personagens que nós vamos encontrando na própria história, né, que trazem a possibilidade de um esclarecimento, de uma luz, da verdade, todos eles são rejeitados, né? A partir do próprio Mestre Jesus, que veio trazer, né, a verdade fundamental e foi rejeitado. Platão, Aristóteles foi rejeitado, e muitos outros, né, na história, nós vamos ver que sempre que alguém se coloca, né, nessa postura de trazer esclarecimento, de trazer a luz, de modo geral, ele é rejeitado, né? Para nós relembrarmos aí o mito da caverna, eu trouxe aqui um pequeno desenho, né? Um pequeno vídeo, né? Que vai nos recordar, né, os principais aspectos para que nós possamos analisar. Então, vamos lá. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma
que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E, evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece com todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo é uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isso, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Muito bem. Revisada aí a história do mito da caverna, agora nós podemos fazer, as apreciações. Então, o que Platão tenta explicar valendo-se dessa alegoria? Então, a realidade é dividida em duas esferas, Uma esfera aparente, que é aquilo que vemos, e a outra esfera, que seria a esfera das essências, a qual só é percebida, por meio do intelecto, ou seja, por meio da consciência. E essa esfera exige um certo esforço na realidade. Então, o que ele está tentando, relatando essa história, Justamente mostrar essas duas esferas, Ou seja, a esfera aparente e a esfera das essências, sendo que a das essências, é mais complexa, naturalmente, e que nós só podemos apreciar, entender, perceber, através do intelecto, por meio da consciência, E isso exige um certo esforço, Então, as sombras, no fundo da caverna, são esse mundo aparente, que é o que nós conhecemos como o mundo sensível. O mundo fora da caverna só é possível acessar por meio da sabedoria, da filosofia, pelo esforço intelectual, que é o que nós conhecemos como o mundo suprassensível. Então, nós temos aí duas percepções, O mundo sensível e o mundo suprassensível. Avançando, o mundo real de verdade, das essências, que são, obviamente, eternas e imutáveis, é aquilo que é visual, muda constantemente. Apenas as essências permanecem. Então, aqui, na realidade, nós já temos uma referência ao Parmênides, Quando se fala aqui, que o mundo real, de verdade, das essências, que são, obviamente, eternas e imutáveis, E o visual,
muda constantemente, né? Apenas as essências permanecem. Quais as observações, né, que nós poderíamos captar aqui, né, ou apreciar, né? Os sentidos confundem certas qualidades dos objetos, as quais precisam ser distinguidas pela inteligência. Então, a percepção sensível, ela pode ser confundida, porque por certas qualidades, né, dos objetos, e as quais as diferenças, né, elas são, na realidade, precisam ser distinguidas pela inteligência. A inteligência é provocada pela contradição do uno e do múltiplo. Vamos ver se nós avançamos mais aqui para... Não, exatamente. Então, voltando aqui, né? Os sentidos confundem certas qualidades dos objetos, as quais precisam ser distinguidas pela inteligência. A inteligência é provocada pela contradição do uno e do múltiplo. Então, qual a análise, né, que nós podemos fazer aí? Qual a importância dessa análise, né, colocada por Platão? Na realidade, ele instala no Ocidente o dualismo, né? A distinção entre o corpo e a alma, o alicerce da visão da natureza dual. Essa forma, essa visão, essa análise, na realidade, ela está trazendo justamente esse dualismo, né? Essa forma, né? O corpo, no caso, né, instala no Ocidente o dualismo, que é a distinção entre o corpo e a alma, né? O alicerce da visão da natureza dual. E quais as demais, né? E quais as dimensões apresentadas, né, por essa obra? Então, nós vamos ver que, na realidade, apresenta 3 dimensões. A epistemologia, que é a dimensão relativa ao conhecimento, a dimensão política, que é o conhecimento fundamental para a lei, né, que pensa em governar, ou para alguém que pensa em governar a cidade. Nós sabemos aí que o Platão tem uma conotação muito forte com a questão política, com a questão da administração das polis, e, inclusive, ele teve lá um projeto conhecido, né, como Rei Filósofo, no qual ele estipulava que, na realidade, o melhor, o mais habilitado para a administração seria um rei filósofo, no caso, né? E o outro aspecto é o pedagógico, né? Que são as áreas do conhecimento para obter o conhecimento das ideias verdadeiras, para desvincular-se das correntes das ideias falsas. Então, esta avaliação, né, na realidade, é o que significa essa elaboração ou o foco, né, apresentado, né, ou tentado no desenvolvimento, apreciado no desenvolvimento disso que nós podemos chamar, né, a caverna de Platão, que é o mito da caverna, no qual, então, ele vai trazer esta dualidade existencial e como que nós podemos nos colocar, né, diante desses conhecimentos, né? Então, abrangendo aí os aspectos principais, né? Bom, o que eu coloquei até agora, não sei que muitos de vocês já talvez tenham estudado, né, lido e apreciado algumas palestras e aulas de Platão, ou sobre Platão. Então, não tem, né, nada muito diferente ou excepcional daquilo que vocês já trabalharam ou já apreciaram em outras situações, né? Mas nós estamos colocando isso porque
a caverna que vai nos interessar mais, na realidade, é a caverna digital, que é a caverna na qual nós nos encontramos no momento. Todos esses relatos se referem a algo que já foi apreciado, que vem ocorrendo dentro da história, e agora nós temos, digamos, um panorama diferente em relação à caverna, mas o fundamento, né, os elementos trazidos na análise, basicamente, eles continuam com um novo cenário, certo? Naquele momento, ele colocou explicitamente a caverna dentro desse mito. Agora, este mito, na realidade, se transforma né, com um outro cenário, mas os elementos fundamentais, digamos assim, ou o foco da análise, basicamente, permanece o mesmo. Agora vamos ver essa visão alegórica, né? Do mito, né? Na realidade, em relação aos dias de hoje. Mas antes de entrar nos dias de hoje, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, se está claro, eu fui bem sucinto, porque, primeiro, que todo mundo já conhece Platão, né? Basicamente. Segundo, que as ideias permanecem, né? E através deste mito da caverna, nós podemos entender perfeitamente, não precisa muita explicação, né? Esta correlação que ele faz, né? Do mundo em que nós vivemos e da dificuldade que nós temos, né? De mudar, de nos transformarmos na busca realmente da verdade, né? Então, alguma coisa, gente? Pode falar, pode perguntar, acrescentar. Eu sei que quando fizermos a comparação e a analogia vai ficar muito mais, provavelmente, né? Achamos que vai ficar mais interessante. Mas, de qualquer forma, se quiserem colocar alguma coisa, fiquem à vontade. Não? Porque, na realidade, a reflexão, eu estou trazendo a ideia, mas a reflexão pressupõe uma troca de ideias contínua, né? E não uma palestra. Mas, enfim, vamos lá. Então, qual a apreciação, né, que podemos fazer do mito da caverna em relação aos dias de hoje? Então, vamos trazer o mito, né, a alegoria do mito, para os nossos dias. A alegoria, na realidade, nos permite fazer uma interpretação sociológica alinhada à nossa realidade. Essa alegoria permite essa interpretação. Que avaliação sociológica alinhada à nossa realidade. Então, primeiro, a resistência por parte da humanidade de buscar a verdade. Na época, já havia uma resistência. E, nos dias de hoje, nós, retomando essas, né, considerações referentes, né, ao mito, nós vamos encontrar uma situação semelhante, né? Nós vamos encontrar o quê? Uma resistência por parte da humanidade de buscar a verdade. Nós, acho que foi na nossa primeira reflexão, né, que nós comentamos sobre a verdade, né? Inclusive falamos, né, se preferiam lá na escolha final a mentira transvestida de verdade ou a verdade nua e crua, né? Então, na realidade, é isso que se continua, ou isso que continua sendo colocado, né? Porque, de certa forma, nós poderíamos até dizer que, enquanto a mentira corre o mundo, a verdade calça os sapatos, ou o tênis, já que é para correr, né? Então, a mentira ela já está circulando. Enquanto a mentira já está circulando, a verdade ainda está se preparando. Esse é o sentido aqui dessa colocação, né? Calça o sapato ou calça o tênis. Por quê?
Ou seja, a mentira está sempre, a verdade, na realidade, está sempre correndo, né? Como também naquele relato que nós fizemos aí do encontro da verdade com a mentira, né? É sempre essa situação, quando ela fugiu lá do poço com as roupas da verdade. Então, primeiro aspecto, né? A resistência por parte da humanidade de buscar a verdade. A criação da chamada escravidão voluntária, ou o fenômeno do escravo feliz. Intensa relação da sociedade com a tecnologia. Quando nós estamos colocando isso, né? O escravo feliz, o escravo voluntário, o escravo feliz, né? É uma metáfora para identificarmos esta postura das pessoas na sociedade atualmente. É uma intensa relação da sociedade com a tecnologia, né? É muito forte essa relação. Apesar da grande quantidade de informações disponíveis, as pessoas têm preguiça de pensar. Eis a grande questão, né? Por uma certa, né, comodidade, as pessoas têm preguiça de pensar. Consequentemente, ela fica recebendo, né, esta quantidade imensa de informações e não avalia essas informações adequadamente. Talvez até pela, né, intensidade do número de informações. E aí, na realidade, ele se sente tranquilo, a pessoa se sente tranquila. E é isso que nós estamos, esta submissão de tranquilidade, né? Esta postura de tranquilidade que nós estamos chamando, né, de escravidão voluntária, porque ninguém é obrigado a ficar vinculado, né? Mas nós vamos nos colocando, nos acomodando, vamos absorvendo isto e nos condicionando, e nos sentindo tranquilos, né? Então, primeira coisa, nada contra a tecnologia, certo? Porque quando você começa a trabalhar e a discutir esses aspectos, pode-se imaginar que, né, então, vamos voltar ao mundo analógico, vamos voltar ao mundo, né, primitivo, ou né, uma postura antiquada. Não é isso. A tecnologia está aí, é ótimo, é avanço da ciência, não estamos sendo negacionistas, porém, estamos avaliando nesta relação o uso, a forma utilizada, né? O uso desta tecnologia, né? Quais os prós e os contras, no sentido de como que nós devemos nos portar diante dessas situações, né? Para não nos tornarmos o quê? Escravos voluntários ou escravos felizes, né, da tecnologia. Por isso, estas duas colocações aqui, né? Escravidão voluntária, porque ninguém está obrigando, né? Você que está sendo condicionado, está sendo sentido feliz, então é porque quer. Quais as características do mundo digital? Bom, voltando aqui, está claro aqui para vocês? É isso que acontece? Vocês observam que realmente existe uma grande quantidade de informações, você não consegue avaliar tudo, você não consegue pensar, e ao invés de você, né, trabalhar no sentido de mudar a sua postura, você vai se acomodando, vai ficando com preguiça e, consequentemente, você se torna um escravo feliz, né? E se agrega a essa escravidão voluntária em relação ao que a postura da sociedade em função da tecnologia. Ok? Muito bem. E quais as principais características do mundo digital? O que caracteriza esse mundo digital, né? Primeiro, poder de comunicação extraordinário, que permite criar e omitir opiniões próprias.
embora não exista uma enciclopédia definitiva com todo o saber, o Google tornou-se o principal depósito de conhecimento universal que processa e potencializa infinitas informações produzidas em múltiplos lugares e que estão em constante transformação. Então, um dos aspectos, né, que não deixa de ser positivo do mundo digital é justamente isso, né? O poder de comunicação, né? E esse poder de comunicação agora ele permite a criação e a possibilidade de você emitir opiniões. Porque até algum tempo atrás, antes desse avanço da tecnologia com essas proporções, você era, de certa forma, um público consumidor, né? Os conhecimentos vinham, você, principalmente no caso das mídias de comunicação, você consumia, basicamente. Nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E dentro dessa nova tecnologia, você não só consome, mas como você confronta, você pode confrontar, você pode emitir as suas opiniões. E esse é um fator positivo, mas eu preciso atuar nesse sentido, porque senão eu fico escravo. Eu não posso ser escravo, eu tenho que ser senhor. A tecnologia tem que estar à minha disposição. Eu preciso saber usá-la e não submeter-se a ela, que é um dos grandes problemas que nós estamos encontrando agora. Mas vamos avançar, depois a gente abre a discussão aí que, né, dá pano para manga, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece na realidade, né? Antes nós tínhamos as enciclopédias, que eram basicamente fechadas, né? Todo mundo aqui já deve ter lido a Barça e fez trabalhos na escola com a Barça. E tinha o livro do ano, né? Que você podia até ter a Barça em casa, mas todo ano você tinha que comprar o livro do ano, que vinha com as informações novas, os avanços, né? Agora, o que acontece, né? Não existe uma enciclopédia, quer dizer, nunca foi definitiva, porque o mundo está avançando, as pessoas estão progredindo, mas o Google acabou se tornando, né, o principal depósito desse conhecimento universal, né? E o que acontece, né? Ele processa e potencializa infinitas informações. Todas essas informações são produzidas em diversos lugares, né? Múltiplos lugares, e que estão em constante transformação. Então, em função disso, quais podem ser as ilusões decorrentes desse mundo digital? Que você está diante de tudo, mas aí quais as ilusões que esse mundo digital pode criar? E se você não tomar cuidado, você acaba se submetendo. Então, o digital, quais são as ilusões? Primeiro, a onisciência, a hiperconectividade e a identidade virtual forjadas. Vamos ver o que significa onisciência, hiperconectividade e identidade virtual forjada. Onisciência, né? Considerar o mundo digital autônomo e autossuficiente, relegando a importância do diálogo presencial e leitura de livros que estimulem a inteligência de modo diferente. O que não ocorre com a mesma que é marcada pela velocidade e permite tratar de muitos assuntos ao mesmo tempo. E, consequentemente, né, por consequente, linguagem compacta e desverbalizadas, pois as imagens substituem os textos. Então, olha quanta coisa, né? Primeiro, a ilusão é pensar que a realidade
o mundo digital é autônomo e autossuficiente. Autossuficiente, né? Não tem nada além disto. Ele é autossuficiente, tudo está ali. Isso é o perigo da ilusão, né? Então, você acaba relegando a importância do diálogo presencial. De tudo que você quer saber, você vai lá. Então, você relega, né? Se desvincula do diálogo presencial. Você não vai mais ler livros que vão estimular a sua inteligência, né? De forma ou de modo diferente. Por quê? São posturas diferentes, então você não vai ser estimulado a refletir sobre isso, né? O que não ocorre da mesma, o que não ocorre com a mesma que é marcada pela velocidade. Pela velocidade de informações, né? Pela grande quantidade, pela enxurrada de informações, você não consegue ler, avaliar e pensar a respeito. É muita coisa, né? Então, você tem muitos assuntos ao mesmo tempo e, por conseguinte, a linguagem é mais compacta. E a decorrência disso, a consequência disso é a desverbalização. Você para de se comunicar, né? A desverbalização. Porque as imagens substituem os textos. Nós conhecemos aquela velha frase, né? Aquela velha assertiva. Uma imagem vale por 1000 palavras. Tá, mas precisa avaliar. O que acontece é que, então, nós, diante desta consideração ou dessa forma de apreciação, achar que é autossuficiente, autônoma, então não preciso estar pensando, tudo já vem pronto, eu não preciso avaliar, eu não preciso contrapor, eu não preciso questionar, consequentemente, eu não, né, eu desverbalizo, eu paro de, né, eu simplesmente vou assimilando, absorvendo, sem uma análise criteriosa, né? Porque os textos vão sendo substituídos, né, por estas sínteses, por essas formas e imagens, né? Esse é o ponto. Então, e nós vemos aí, inclusive para a comunicação, né, no Zap, nós não falamos mais, né? Nem escrevemos. Nós usamos os memes, né? O bonequinho, sim, não, legal, sorriso, um abraço, certo? Então, não existe, tá? Então, o que está desaparecendo na realidade é a parte humana da emoção, né? Se você se desvincula disso, é um problema, né? Nós já vamos ver aí a correlação com a própria doutrina, né, da vida em sociedade, que nós temos que viver em sociedade. E esta tecnologia, se ela não for, né, devidamente apreciada, utilizada de modo adequado, ela nos exclui da convivência social, né? E qual é o outro ponto aqui? Bom, nós falamos só da onisciência, né? Agora vamos ao outro. Hiperconectividade. Tem um Ricardo aí querendo entrar, alguém que socorre aí o Ricardo. Ele está na minha tela aqui. Hiperconectividade. Ficar sempre online. Continuamente sacam o celular e filmam o que estão vendo. A vontade é mostrar aos outros o que estão fazendo, buscando mais contatos pelas redes sociais do que ao vivo e em cores, resultando em compulsão, ansiedade, insônia, déficit de atenção. Isso é o que os psicólogos agora estão, né, tentando resolver nos seus consultórios, que as crianças são levadas e os adolescentes, porque tem problema de insônia, ansiedade, déficit de atenção, tudo, né, estimulado, não digo que seja tudo, mas boa parte estimulado, né, por esses aspectos, né? Porque essa hiperconectividade, ou seja,
tem que ficar sempre online. E quando você, né, vai ao show, quando você vai apreciar né, uma exposição e tudo mais, as pessoas não estão mais preocupadas. Se eu vou ao show para ver lá né, o cantor e o conjunto se apresentando, eu vou ouvir a música, vou cantar junto e tudo mais. Mas preste atenção quando aparecem os noticiários. As pessoas só estão com o celular filmando, né? Para quê? Filmando para mostrar que estiveram lá e querem, né, de certa forma, mostrar, né, que estão participando, ao invés de apreciar. É mais ou menos como aquelas viagens que, às vezes, você faz, viaja assim para o exterior e, de repente, você tem só uma semana para passar por vários lugares. Então, você fica tirando fotografia, em vez de apreciar, você fica só tirando fotografia para depois, quando você chegar em casa, antigamente revelava, agora nem revela mais, né? Você revelava tudo e daí você ia olhar as fotos, né, para ver onde você passou, né? E esqueceu de ir lá e apreciar. Não estou dizendo que, então você não tirou. Tirei fotografia também, mas apreciei, depois fui lá num espaço interessante, numa referência interessante, e tirei a fotografia, né? Certo? Por exemplo, uma vez fui lá no Stonehenge. E aí? Aí peguei e fui lá, vi a história, percorri. Naquele tempo ainda podia sentar nas pedras, agora não pode mais. Sentei lá no altar. Depois que ficamos lá uma hora circulando, né, lá no monumento. Aí tirou uma fotografia, claro, ó, estive lá. Ou aquela, para quem vai à Inglaterra, aquela famosa fotografia ao lado do guarda da rainha, né? Do Grenadier. Todo mundo quer tirar uma foto, né, ao lado do soldado lá, né? Aquilo. Oi? Aquilo é a referência, né? Vocês que têm relações lá sabem disso, né? Identidade virtual forjada. Então, você acaba criando uma identidade virtual forjada. Fotos e vídeos são as mais comuns na caverna do século XXI. Pois escrever exige mais esforço e abstração intelectual, e mais habilidade para representar os pensamentos e sentimentos em frases. Sendo assim, as redes tornam-se o espelho de Narciso. Todos se projetam e se inventam, fazendo da sua imagem um próprio espetáculo, muitas vezes expondo o que muito da sua intimidade. É algo que realmente está acontecendo, né, com uma frequência inimaginável. Então, o que ocorre na realidade, né? Ninguém mais vai escrever, ou falar, ou conversar, porque exige uma reflexão, uma habilidade intelectual, exige emoção para expressar esses sentimentos com frases e tudo mais, né? Então, simplesmente fotos com, né, formas inimagináveis, com criatividades inimagináveis, né? E o que eles fazem? Eles estão se tornando, né, cada um de per si, quem faz isso, né, naturalmente, de per si, criando uma imagem, e uma imagem que precisa ser reconhecida, né? Por isso que estas colocações podem ser identificadas como espelho de Narciso, né? Porque nós sabemos, né, qual era o propósito do Narciso, né? O que ele queria? Refletir a sua imagem de beleza e ficar admirado. E as pessoas querem ficar, né? Querem ser admiradas, muitas vezes por aquilo que elas não são, e nem pelos valores que elas têm. Mas, então, é comum nós dizermos, né? As pessoas, cada um aparece como pode, certo? Então, na realidade, é esse o ponto. Quem tem uma condição, né, mais intelectualizada procura,
né, se colocar, quem tem menos procura outras formas, mas o que ocorre na rede, nessa hiperconectividade, nessa postura de escravidão em relação à rede, é justamente isso. Então, aonde que nós queremos chegar aí com essas posturas, né? Exatamente nisso, né? A submissão, esta felicidade, vamos dizer assim, chamada, ou essa escravidão, né? Na realidade, essa postura de escravo feliz, né? Que, na realidade, eu estou sendo condicionado e me sinto, embora totalmente ilusória, eu me sinto realizado nesse sentido. E, para finalizar essa parte, ainda de quais os perigos decorrentes então, do mundo digital, né? Uma vez seduzido e aprisionado pela tecnologia, o ser humano passa a viver nesse mundo da ilusão e de alienação, esquecendo-se da sua própria realidade material. Então, uma vez que ele já, né, absorveu e já está vivenciando essa onisciência, essa hiperconectividade, essa identidade virtual, que ele já forjou a sua identidade, né? O que acontece? Ele já está seduzido, claro, e passa a viver nesse mundo de ilusão e de alienação, né? Esquecendo-se o quê? Da própria realidade. A caverna digital nos faz sentir sempre diante da plateia, de uma plateia. Forjar uma personalidade fictícia para ter o reconhecimento dos outros. E a felicidade está atrelada ao número de curtidas. Não sei se vocês, eventualmente, já vivenciaram essa situação, né? A pessoa quer, né, postar, está inteiramente, né, conectada, e ela fica feliz quando tem o maior número de curtidas possíveis, né? Ou seja, ela atingiu lá, né, um determinado número. Inclusive, há concursos para ver quem tem mais curtidas e tudo mais, né? Esse é o ponto. Para sair da caverna, é preciso ter domínio da vida virtual. Ao invés de deixar que ela substitua as experiências diretas, vida em sociedade, e resgatar nossas tradições filosóficas. Então, é o caminho que nós estamos seguindo, aonde nós estamos chegando em função disso. Se nós fizermos assim uma rápida retrospectiva da comunicação, da história das nossas relações sociais, nós vamos ver que quando né, digamos assim, as narrativas começaram, né, elas têm, né, se nós pegarmos aí 2000 anos, que seja, né, o que acontece, né? O relato, de modo geral, no início, era oral e ao redor de uma fogueira, né? Nós estamos aí, né, na forma inicial e bem primitiva, né? Depois, na realidade, surgiu o quê? A escrita. Aí a escrita começou a moldar o mundo, mostrando, né, sob o viés, digamos assim, da cultura da época. Daí surgiu a imprensa, no século XV. Daí surgiu, né, a Revolução Industrial, no século XIX, que aí começou a trazer conteúdos específicos para as profissões. Daí surgiu a fotografia, né, que, na realidade, a história passou a ser, né, contada através das fotos. Porque antes você vai dizer, nós tínhamos as pinturas, mas quantos tinham condições, né, de pagar o trabalho de um artista para a reprodução, né, do seu retrato, ou retrato de família, né? Depois que surgiu a fotografia ficou tudo mais simples. Daí a história passou a ser contada pelo cinema, né? Se nós pensarmos bem, o cinema
digamos assim, uma recorrência até da caverna, né? Porque nós sentamos lá nas cadeiras, existe lá uma luz que projeta às costas as imagens, né? Então, é uma inclusão, né, explícita do tempo, né, na forma de contar a história. Daí surgiu a TV, né, que era o veículo de massa, né, que, na realidade, reproduzia o establishment, né, ou seja, né, comando da época. Bom, e depois da TV, aí surgiram, né, várias formas, a partir do quê? Do celular, né? Então, o celular, na realidade, ele foi uma democratização das narrativas, né? Que passaram a moldar o novo mundo, né? Eu fiz aqui só um levantamento rápido, só para dizer que, em 2000 anos, ou um pouco mais, nós viemos lá das narrativas, né, ao redor da fogueira, e chegamos, né, basicamente 2000 anos depois, ao celular. E aí o que acontece? Surgiram, quais os meios de mídias, né, que surgiram? O Facebook. O Facebook tem 18 anos, ele foi criado, né? Antes do Facebook, acho que era o Orkut, ou coisa que o vale. Mas o Facebook tem 18 anos de vida entre nós, né? Depois o YouTube, que tem 17. Depois o Twitter, né, que tem 16. Aí veio o WhatsApp, tem 13. Que, na realidade, o WhatsApp é, vamos dizer assim, que é o disseminador mais voraz que tem, né? O WhatsApp é o mais voraz de todos, né? Daí surgiu o Instagram e, finalmente, há 6 anos, né, surgiu o TikTok, certo? Então, estas mídias transformaram, né, gradativamente as comunicações e transformaram as relações sociais, porque elas foram responsáveis, né, por esse condicionamento e, subsequentemente, né, esta forma de levar as pessoas a um pensamento coletivo mais condicionado, sem maiores contestações, né? Porque, na realidade, essas mídias, na realidade, elas deram poder de fala, né? Porque antes as mídias, conforme nós já dissemos, nós éramos consumidores. A partir de um determinado momento, o que acontece? Nós podemos contestar, só que nós precisamos utilizar essa ferramenta que nós não estamos utilizando. Nós podemos contestar e criar, né? Aí vem, né, na sequência, aí, eu não vou me estender agora, mas só estou citando aqui, né, a realidade virtual, né, no qual você é transportado. É interessante a realidade virtual, porque, por exemplo, você vai estudar né, a biologia marinha, né, vai estudar lá a biologia. Então, se for a marinha, você pode entrar, né, no oceano através desse instrumento chamado realidade virtual. Você só não pode interferir, mas você pode atuar, né, ao invés de ficar só ouvindo aquelas explicações, né, descritivas, né, você pode... A realidade aumentada, né, que, na realidade, são histórias também digitais. O metaverso, que é o grande problema que nós não entendemos ainda, porque, na realidade, você fica sentado na sua cadeira no metaverso e o bonequinho é que te representa. Então, aquela realidade, né, da convivência social, né, real, ela, de certa forma não, com certeza, vai desaparecendo. Depois, se vocês tiverem oportunidade, não sei quem gosta aí do Caetano Veloso,
mas existe uma música chamada Anjos Tronchos, né? que, na realidade, é uma canção dos Anjos Tronchos, de Caetano Veloso, dentro da comunidade social. Então, o que a canção aborda, né? A canção aborda a problemática em que estamos inseridos. Olhos atentos que não desgrudam das telas. Mentes conectadas por mesmas ideias, frases e assuntos. E traz questionamentos importantes camuflados pela poesia. Das telas dos azuis mais do que azuis. Depois vocês, né, entrem lá no YouTube, vocês vão ter música e letras. Ele fez realmente, ele fez aqui uma síntese, né, do que ocorre. Por quê? A canção aborda a problemática em que estamos inseridos, ou seja, momento atual. Olhos atentos que não desgrudam das telas. É o tempo todo conectado continuamente nas telas, né, das mídias. Mentes conectadas por mesmas ideias. Aqueles famosos grupos, né, das chamadas bolhas, que elas estão conectadas pelas mesmas ideias e não conseguem, né, pensar de outra forma. Frases e assuntos, conectados pelas mesmas ideias, mesmas frases e assuntos. E traz questionamentos importantes camuflados pela poesia. Então, está trazendo questionamentos, mas não está explícito, não está claro, estão camuflados pela poesia, né? Por isso que ele diz aí, né? Das telas dos azuis mais do que azuis. Eu só coloquei aqui a primeira estrofe, que ele começa assim, uns anjos tronchos do Vale do Silício. Claro que a música está fazendo crítica, né? Desses que vivem no escuro, em plena luz. Disseram, vai ser virtuoso no vício. Das telas dos azuis mais azuis. Olha aqui, desses que vivem no escuro, em plena luz. Olha que frase fortíssima, né? Ou seja, você está vivendo no escuro, lá na caverna, embora esteja no espaço em que há a luz do sol. Só que você não consegue enxergar essa luz. Eis a grande questão. Não é? Então, depois, eu até coloquei aqui vou chamar a atenção de vocês para entrar no YouTube, e depois é muito interessante ouvir essa música e ver a letra toda, porque é bem uma análise, né? Não sei quem gosta ou não do Caetano, mas que ele é bom, certo? Ele tem umas sacadas muito... As pessoas não sei até que ponto prestam atenção nisso, mas ele tem umas análises muito interessantes. É que quando a gente pensa em Caetano, em Gilberto Gil, esse povo, a gente pensa naquele tempo dos Novos Baianos, a gente pensa naquele tempo que eles chegaram com a Tropicália, né? E que era uma turma desvairada, né? Na realidade. Só que aí você, depois, naturalmente, né? Eles vão amadurecendo e nós vamos verificando que eles vão fazendo análise. Quando eles se colocam naquela época, eles já faziam uma crítica à sociedade, né? Mas, claro que era um começo. Agora a crítica é mais intelectualizada, né? Bom, e aí, para finalizar isso, né, nós podemos chegar aí à lei de sociedade, né? Se nós quisermos fazer uma correlação com a doutrina agora. A pergunta 766. A vida social é uma obrigação natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias para o relacionamento. A 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, uma vez que
né, que os homens procuram por instinto a sociedade, para que todos possam concorrer para o progresso, ao se ajudarem mutuamente. 768. O homem, ao procurar viver em sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou a um objetivo providencial mais geral? O homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com os outros homens. O isolamento, né? No isolamento, ele se embrutece e se enfraquece. Então, tudo que nós colocamos aqui, o que fez lá do mito, né, do Platão, né, do mito da caverna, Platão está falando o quê? Isso. Quando nós passamos aí pela caverna digital, nós estamos, na realidade, questionando o seguinte: mudou o cenário da caverna, porém, a caverna como tal continua existindo. E aí? A pergunta é, nós queremos sair da caverna ou não? Nós estamos prontos para sair da caverna ou não? Na realidade, se nós pegarmos, né, de modo geral, o momento em que nós estamos vivendo, né, nós estamos vivendo, né, eu já ouvi essa palavra, eu acho que foi aqui numa das reflexões, né, não me lembro quem falou, uma protopia. É o meio do caminho entre a utopia e a distopia, né? Protopia. Nós estamos entre o quê? A utopia e a distopia. Então, o que é a distopia, né? É a narrativa de um mundo caótico. E a utopia é a narrativa de um mundo perfeito. Então, nós estamos, né? Se nós não, né, avaliarmos assim de relance, nós vamos achar que estamos vivendo um mundo distópico, né? É caótico. E, de fato, né, os acontecimentos e a postura das pessoas mostram isso. Mas existe, né? Mas todos estão procurando, na realidade, ainda que não tenham entendido ou não sabem, né? Ou estejam usando caminhos inadequados, todos estão querendo o mundo utópico, né? O mundo perfeito. Estão procurando esse mundo perfeito, mas não estão usando, talvez, o caminho mais adequado, o caminho que eles conhecem é esse, né? Então, diante disso tudo, se nós não avaliarmos, nós poderíamos dizer, né, que bicho que nós estamos, né, liberando. Esse é o momento, né, de nós avaliarmos aí esse processo de evolução, né? Que bicho que nós estamos, né, na realidade, liberando, né? Os anjos tronchos do Vale do Silício. Aliás, estão dividindo, né, o mundo, contando uma só história. Essa questão aqui é muito importante. Ó. Que bicho estamos liberando? Os tronchos, os anjos tronchos, né, que são os anjos caídos, digamos assim, é essa a metáfora, né, do Vale do Silício, estão dividindo o mundo, contando uma só história. Então, qual é a história? É a história da caverna digital. E aí, como é que faz? Nós temos que, né, não é contrapor a tecnologia, né, e achar que somos, né, contra o desenvolvimento científico absolutamente, não somos negacionistas, mas nós temos que colocar o avanço a serviço. Por que se fala aqui que, na realidade, contando uma só história, dividindo o mundo contando uma só história? Porque tudo que nós produzimos
vai, se nós permitirmos, né, vai para tal nuvem, né? Fica lá registrado na nuvem. Mas onde está essa nuvem? Certamente não é essa que nós vemos olhando para o céu, né? São supercomputadores que estão em alguns lugares que nós não sabemos. E todo este conhecimento, que seria o conhecimento enciclopédico que a humanidade alcançou até agora, ela precisa ser devidamente analisada e avaliada e colocada a benefício da humanidade para o seu progresso, né? E não condicionando as pessoas. Senão, o que acontece? As pessoas vão sendo condicionadas, vão se submetendo ao famoso fake news, né? Que não deixa de ser um fake news ampliado, né? E esse fake news não é novidade, né? Porque nós já sabemos lá que o ministro da propaganda nazista, o Joseph Goebbels, né? Ele criou essa situação, ou fundamentou essa tese, né? Que a mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, né? E o que acontece com a fake news? É a mentira repetida muito mais que 1000 vezes, né? E acaba se tornando verdade, por quê? As pessoas não pensam, elas não conseguem sair da caverna digital, elas ficam ali naquelas, né, naquelas bolhas, né, dentro dessas circunstâncias, e não avançam. Ó, está aí a bibliografia, mas eu queria chamar a atenção para o 7 e 8. 8 eu já falei, Anjos Tronchos, é só colocar lá no YouTube. Anjos Tronchos, Caetano Veloso. Vai aparecer fácil. Agora, vocês sabem que a TV Cultura tem um programa chamado Café Filosófico, né? Que é da CPFL, né? Se vocês colocarem, entrarem lá, também colocarem lá, né, no YouTube, o programa da cultura, tem a história das histórias, da caverna ao metaverso, que é do professor Tadeu Jungle, ou Jungwirth, né? Jungle é em inglês, né? Tadeu Jungle. Coloquem isso aí, porque ele faz um relato histórico da caverna, né? Por isso chama-se, a fala dele é justamente essa, né? A história das histórias, da caverna ao metaverso. Ele faz uma análise disso que eu citei aqui, né? Desde a narrativa ao redor da fogueira até chegar ao metaverso. Ele, claro que ele faz uma explicação lá de 1 hora e pouco, então é muito mais fundamentada, né? Não é, né, uma coisa superficial, né? Mas é muito interessante para nós podermos entender e vivenciar esse momento, né? Entendermos melhor esse momento que nós estamos vivenciando, né? Então é isso, gente. Agora nós temos um tempinho aí, se vocês quiserem falar, né? Eu vou até tirar aqui